Bem, pessoal, continuando aqui com o nosso Evolua Lendo, hoje a apresentação aqui do Felipe Diebe será de Liderança para Tempos de Incerteza, a descoberta de um novo caminho, de Margaret Whitley. Ok? Então, sem mais delongas, por favor, palavra com você, Diebe. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Dando continuidade ao nosso programa criado pelo nosso diretor Evolua Lendo, hoje eu estou como facilitador e eu vou falar um pouco sobre o livro Liderança para Tempos de Incerteza. Esse livro foi publicado em 2007 pela autora Margaret Whitley. Essa autora ela é responsável por publicar várias ideias que traz orientação prática dentro desse pensamento de projetar um novo caminho para a sociedade. Esse livro nada mais é que descobrir a cada dia como liderar, como ser um novo líder, como se reinventar a cada dia. Há um caminho mais simples para organizar a atividade humana. Um caminho mais simples que, porém, já é muito conhecido. Eu trouxe uma frase aqui da Madre Teresa, que ela diz que a maior pobreza que viu foi no Ocidente porque sofremos de pobreza espiritual. Ou seja, a visão que temos hoje da sociedade não é exatamente o que tínhamos antes, né? As pessoas elas são vistas de forma que deixam de lado até os seus princípios para poder passar por cima de outras pessoas e se tornar cada vez mais poderoso dentro das organizações. E nós estamos vivendo numa era de muitas confusões até. E teve aqui uma frase muito importante que eu achei super interessante, que diz assim: é importante sempre recuarmos um pouco para enxergarmos o quadro todo da situação. O que ela quis dizer quando ela colocou essa frase no livro? Ela quis passar pra gente que às vezes a gente se depara numa situação, por exemplo, numa reunião, estamos todos ali e de repente começa a criar um caos. Então, se você conseguir recuar daquela situação, sair um pouco dentro daquele momento e conseguir ver a distância, exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, de fato você vai conseguir obter novas possibilidades de resolver aquilo, saindo um pouco, né, se distanciando um pouco do caos, daquela situação que está causando um certo desconforto. E de fato, quando você faz isso, você começa a enxergar as coisas com outros olhares, você pode adquirir experiências para que das próximas vezes você consiga resolver aquilo de forma mais inteligente, né? Porque você viu que quando a gente está dentro de uma situação dessa, a gente está estressado, está desorientado, até acaba fazendo coisas que não era para ter feito. E isso nos leva a ter cada vez mais certeza que Einstein estava correto quando ele dizia que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível do pensamento que o criou. Ou seja, um problema ele surge hoje. E se eu não abrir a minha mente para possibilidades que é possível de resolver aquele problema, de forma com que eu enxergue, além de hoje, eu possa enxergar também o futuro. Esse livro está dividido em 5 capítulos. Organização, liderança, obstáculos, pessoal e meus próprios passos. Esse livro ele é praticamente o resumo do pensamento da autora, onde ela conta os seus conhecimentos que ela adquiriu no decorrer de sua carreira, né? Como profissional e como pessoa também. O primeiro capítulo ele fala de organização. Há um caminho mais simples. O futuro irresistível da organização. Por que dentro das organizações tantas pessoas se sentem desanimadas e temerosas quanto ao futuro? Aqui vocês percebem que as pessoas elas se sentem cada vez mais desanimadas e temerosas quanto ao futuro, né? Há um futuro incerto, que o livro mesmo fala que são lideranças para tempos de incerteza, que a gente está vivendo aqui, mas na incerteza de que algo possa melhorar no futuro, no nosso país ou no mundo todo. Porque simplesmente as pessoas elas são tratadas como máquinas, e não como pessoas.
Às vezes a gente trata as pessoas como máquinas, né? Não ligamos para os sentimentos que elas possuem, não tratamos como deveríamos tratar. Por que queremos que as organizações funcionem como máquinas? Por que queremos que as organizações funcionem como máquinas? Porque máquinas não têm sentimentos, máquinas não podem obter, influenciar em certo ambiente, não podem optar. As máquinas estão ali simplesmente para funcionar, elas são programadas para fazer aquela atividade e pronto. De certa forma, ela não vai influenciar em nada naquela organização. O que é feito são as manutenções periodicamente para que elas funcionem. Elas são, ou seja, as organizações, algumas organizações, elas estão moldando as pessoas para que elas funcionem como máquinas, né? Sem expressão, sem liberdade de expressão. Confiança na bondade humana. Temos uma grande necessidade de recordar o fato da bondade humana. Hoje, a bondade humana parece ser um fato ultrajante. Bondade humana, ela fala de bondade humana porque é difícil hoje, nós temos do nosso próximo essa afinidade como ser humano mesmo, né? Nós temos essa bondade como pessoa. E para que nós possamos conquistar, liderar ou alcançar metas, a gente tem que se ajudar, se voltar um para os outros, né? Sempre estar, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, e assim nós podemos conquistar, porque o ser humano sozinho, ele não consegue nada. Ele não vai chegar a lugar nenhum, a não ser que ele tenha uma equipe formada, ali estabilizada, dentro das organizações dos sistemas vivos, né? Felipe, é mais confortável para você a gente fazer os comentários ao longo da apresentação ou você prefere apresentar para fazer depois? Eu prefiro depois. Você pode ir anotando aí que depois você faz as considerações. E para que essa vontade humana seja concretizada no dia a dia, a gente não precisa se fechar, a gente tem que trocar ideias, né? Porque se eu possuo um certo cargo ou liderança dentro de uma organização, não significa que todo conhecimento que eu tenho eu posso guardar para mim, que eu não posso desenvolver com outras pessoas, com a minha equipe, com meus colegas de trabalho. Então é preciso você trocar ideias, compartilhar sentimentos, não só organizacionais, como também pessoais, porque isso tudo move uma nação, isso tudo move uma empresa. Sabemos que temos que trabalhar juntos porque todos os dias somos soterrados por problemas que não conseguimos resolver sozinhos. É aquela questão. Hoje os problemas eles vão surgir periodicamente. Ocasionalmente nós vamos ter problemas todos os dias, sim. E se nós não soubermos trabalhar juntos, nós não vamos conseguir desenvolver e chegar a lugar algum. Desenvolver sozinho é impossível. Nós temos que ter o apoio do próximo sempre. E aí nós chegaremos à bondade humana. Aqui eu coloquei essa figura porque eu achei muito interessante, né? Um senhor dando um calçado aqui para um estranho. Às vezes a gente não precisa ajudar só as pessoas que nós conhecemos. A gente também pode dar uma mão amiga para quem também nós não conhecemos. Porque assim como nós ajudamos hoje, amanhã nós também poderemos precisar de uma ajuda. Você volta um slide para trás aí, antes de descer para ver o negócio aí. Volta outro. Pô, tem 2 páginas 7. Não são 2 páginas 7. Hã? Desculpa. Não são 2 páginas 7, são uma apresentação dentro da mesma página. É o mesmo título. É a continuação, né? Ah, porque apaga o anterior. Vamos lá. Nas organizações hoje em dia, esse livro ele fala de uma coisa muito interessante e que foi uma das partes principais que me chamou mais atenção. Essa frase foi tirada de lá. Muitos pioneiros criaram processos e organizações que confiam na capacidade humana e sabem como evocar o que há de melhor em nós. Quando ela fala disso aqui, nesse momento do livro, ela mostra que as organizações estão criando possibilidades para que possam desenvolver os seus profissionais de uma forma mais intelectual.
E quando eu li essa parte aqui, exatamente, eu lembrei do que nós estamos passando aqui agora, né? Esse projeto que o seu Paulo criou, Evolua Lendo, e trouxe o seu conhecimento que ele adquiriu lá fora, externamente, trouxe para dentro da empresa, é exatamente o que ele fala aqui. Como evocar o que há de melhor em nós. Às vezes as pessoas elas não sabem o seu potencial, a sua capacidade de desenvolver alguma coisa. Mas quando os nossos líderes procuram seus liderados para fazer com que isso seja, para que isso aconteça, de forma ele vai acontecer. Às vezes com excelência ou não, mas e cada vez mais vai se desenvolvendo. A intuição desse livro é mostrar o caminho para a liderança, o caminho para chegar em algum lugar com excelência. Aí eu coloquei o Evolua Lendo em uma figura aí que possa ilustrar, né? Acho que hoje eu estou por aqui assim, mas o meu objetivo não é permanecer aqui, né? Se eu continuar sozinho, se eu continuar sem procurar as possibilidades para que eu possa desenvolver, eu nunca vou chegar aqui, né? Mas aqui sozinho também eu não chego. Eu só vou chegar, galgar por esse caminho até chegar aqui, se eu tiver apoio. Apoio dos meus líderes, gestores. O segundo capítulo fala de liderança. É andando que fazemos o caminho. Confiança na criatividade de todos. A autora ela fala o seguinte: fico sempre surpresa e feliz ao ver que é impossível extinguir o espírito humano. Quando ela fala isso, espírito humano, ela tenta passar pra gente que quando a gente está dentro de uma organização, de um sistema vivo, empresarial, às vezes a gente está ali de corpo, mas não está de mente e espírito. A gente chega naquela organização para fazer o nosso papel e contando que as horas passem e acabem para que a gente volte para casa, sem o intuito de poder produzir ou fazer algo melhor. E por que acontecem essas coisas com as pessoas? Porque às vezes nós temos gestores, lideranças que não nos satisfazem, né? Isso desmotiva qualquer colaborador, dentro de qualquer organização. Só que quando essa situação, esse quadro muda, que os gestores começam a mudar, começam a tratar você como pessoa e como profissional ao mesmo tempo, as pessoas se sentem mais enquadradas dentro da organização e passam a se motivar novamente. Porque o que as organizações querem de nós não são somente os corpos. Porque se a gente estiver ali de corpo e não tiver de mente e espírito, a gente não vai produzir, não vai obter um resultado eficiente. Então, para que a gente esteja ali, como diz, a gente está dando o sangue para aquela empresa, a gente precisa também receber da empresa recursos e também comportamentos de gestores para liderados de uma forma mais humana, né? O verdadeiro profissional é uma pessoa cujas ações apontam além dele mesmo para aquela realidade fundamental, aquela totalidade oculta com que todos nós podemos contar. Eu trouxe aí um exemplo de tênis e do frescobol. Por que eu coloquei esses dois exemplos? Porque ele fala do verdadeiro profissional. Aqui nós podemos observar que qual é o intuito de jogar tênis? É fazer com que quando eu rebato daqui, caia de lá, né? E o de lá caia para cá. Então é essa a intuição do tênis, né? O que acontece quando nós trazemos aqui para o nosso corporativo empresarial. As pessoas às vezes, isso não é um papel de profissional adequado, fazer com que eu me interesse pelos meus próprios objetivos e esqueça do meu companheiro que está ali do lado, né? Ou seja, você está rebatendo pro meu lado ficar em cima e o do meu companheiro cair, entendeu? Isso não é um papel de verdadeiro profissional. Já o frescobol, ele traz uma ideia muito bacana, muito interessante, que é os dois, ambos estão ali praticando a mesma atividade com o mesmo intuito, de deixar a bola sempre em cima, né? Eu te ajudo que a tua bola não caia e você também me ajuda que a sua bola não caia. E aí nós vamos chegar a um só resultado. Ninguém perde, todos ganham. Quando a mudança foge ao nosso controle. Nenhuma companhia, atividade ou nação é imune a efeitos potencialmente devastadores. É possível se preparar para o futuro sem saber como ele vai ser? Como é que eu posso me preparar hoje para um futuro incerto se eu não sei como vai ser? Como é que eu posso pensar num futuro
mais adiante, se eu não sei se eu vou ter recurso suficiente para chegar a esse futuro de forma em que eu esteja ali estabilizado. Tem um exemplo muito bacana, muito interessante que o livro traz nesse futuro incerto, que é a história de uma comunidade que aconteceu naquele atentado de 11 de setembro, que foi contra as Torres Gêmeas, que o governo ele preparou aquela comunidade para estar preparado para qualquer tipo de terror. Né? Isso quer dizer qualquer tipo de terror não, para terrores mais simples até. Porque ninguém imaginava que na altura daquele momento ia acontecer aquele atentado contra as Torres Gêmeas. Então o governo começou a fazer com que a comunidade estivesse preparado para que isso acontecesse, todos pudessem dar um devido socorro. Só que quando aconteceu isso, né, atentado de 11 de setembro, aquele terror que todos puderam presenciar, aconteceu que essa comunidade que ficava próximo daquela cidade, onde aconteceu o atentado, começou a receber no seu pequeno aeroporto 42 aviões com pessoas que não tinham para onde ir, estavam totalmente desabrigadas. E quando as pessoas daquela comunidade que estavam preparadas para isso, viram que era muito mais do que eles imaginavam. Só que quando eles foram preparados, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi que cada um criou uma afeição com o outro, criou uma confiança com o seu próximo dentro desse treinamento. E quando eles se depararam com isso, eles pensaram o seguinte: bom, não era o que a gente estava planejando, porém nós podemos lidar com isso. Porque se nós somos fiéis no pouco, nós também seremos fiéis no muito. Então, eles conseguiram mudar esse quadro, né, de terror, e conseguiram abrigar e formar amizade com as pessoas que foram ali acolhidas por eles por muitos e muitos anos. O livro fala muito sobre isso e é uma das partes super interessantes. Em tempos turbulentos, a liderança é espiritual. À medida que o mundo vai ficando mais caótico e imprevisível, os líderes se veem diante de perguntas para as quais seu treinamento profissional não os preparou. Eles começam a se perguntar como planejar se não sei o que vai acontecer, como manter meus valores quando são tantas as tentações mundanas, tenho um propósito na vida, onde encontrar sentido para a vida, onde encontrar coragem e fé para manter o rumo. Então, em tempos turbulentos, quando as organizações começam a criar aquele certo caos dentro dos sistemas empresariais, os líderes começam a se deparar com situações que eles não estavam preparados. Foi o que eu citei no slide anterior. Então, para que eles possam passar por isso, eles precisam também se adequar à situação. Eles precisam criar valores e princípios a qual eles não estavam preparados. E muitas das vezes eles estão ali tão ligados na atividade que eles estão fazendo, desenvolvendo, que eles esquecem do seu lado espiritual. Eles esquecem que eles também são humanos. Né? Estão ali naquela coisa, fazer, desenvolver e dar resultado, e acabam esquecendo do seu lado humano. E aí ele fala, cuidando da saúde espiritual. Como é você cuidar da saúde espiritual? É começar o dia em paz. Né? Quando você está vindo de casa para o trabalho, você começa a pensar que você tem diversas opções para chegar no seu trabalho em paz. Né? Como? Ouvindo uma boa música dentro do carro quando você está dirigindo, ou então quando você está ali dentro... um exemplo que o livro também fala, que eu achei interessante, é que quando você está dentro da organização, dentro de um caos, uma discussão, já fora de si, você pode fazer olhar pela janela, procurar uma imagem que seja da natureza, que está ali no seu estado natural. Porque aí você consegue distinguir que tudo ao seu redor, às vezes ele permanece. Você cria coisas para que você saia daquela natureza. Então quando você vê que as coisas continuam sendo o que realmente são, você consegue pensar da seguinte forma: eu estou assim, desorientado, mas eu posso voltar ao meu estado anterior, que eu estava. Basta eu querer, basta eu sair dessa situação e fazer com que eu
me situe novamente. Aprenda a ser atento. Desacelere. O que é desacelerar quando o livro fala? Qual é a mensagem que ele tenta trazer para a gente? Vamos supor que nós estamos numa reunião. Um grupo, no qual são vários departamentos e cada um tem suas opiniões próprias e cada um quer colocar suas opiniões para desenvolver. Só que nesse decorrer da conversa, as coisas partem para o outro lado, para a agressividade, para a discussão. E às vezes o seu corpo, ele fala com você, né? Às vezes o modo como você está sentado, como você está posicionado numa mesa de reunião, fala da forma com que você está sendo agressivo ou não. Quando ele fala em desacelerar, ele fala a você voltar daquela situação que você está aqui discutindo, você está se inclinando para cima da pessoa, então pensa, para um pouco, pensa, volta para o que você realmente é e desacelera um pouco essa situação, evita as situações. Espere se surpreender, pratique a gratidão. São atos humanos, todos os dias nós podemos fazer, praticar a gratidão nunca é demais, a gente sempre pode estar agregando isso aí nas nossas vidas e com certeza traz bons resultados. O terceiro capítulo fala de obstáculos, onde a estrada fica difícil. A estrada ela sempre vai ficar difícil, mas sempre vai haver possibilidade de você, São Paulo que eu digo, né? Aí é 319. 319. Então, a estrada ela sempre fica difícil, né? Só que para toda estrada difícil, há possibilidades a meio de que você possa sair daquela situação. Os usos e abusos da medição. A busca de medidas dominou o mundo como o principal meio de controlar sistemas e pessoas. Hoje em dia, essas organizações elas têm medições para tudo, né? Ela mede a capacidade intelectual da pessoa, ela mede a capacidade emocional da pessoa, ela mede até a saúde da pessoa, né? Porque precisa saber o nível, quem trabalha com medicina aí saber o nível de calorias que você tem e etc. Só que o que as organizações incertas, né, para chegar a essa descoberta, nós não precisamos medir essas coisas. O que a gente precisa não é medir a quantidade, a gente precisa medir a qualidade. É quando fala também do feedback, né? A vida floresce com o feedback e morre sem ele. Se você possui gestores que dentro das organizações estão preocupados apenas em medir a quantidade das coisas, medir a capacidade intelectual e os outros que eu citei anteriormente, com certeza essa organização ela vai estar fadada ao fracasso, porque se eu não sei aonde eu quero chegar, se as pessoas não falam para mim, não me dão um feedback, não diz como eu estou desenvolvendo, o que eu preciso desenvolver, eu não vou chegar a lugar algum, porque eu vou estagnar. Simplesmente eu vou ficar onde eu estou e parar no tempo. Por isso que diz que a vida floresce com o feedback e morre sem ele. Se nós temos o feedback, tudo vai desenvolver. Se nós não temos, a gente vai continuar naquela mesma situação. Transformar a agressividade em criatividade. As relações entre as pessoas pioram à medida que elas se agarram a posições contrárias, formando lados que insistem na própria solução, sem vontade de considerar alternativas. A agressividade ela é um ato muito forte em todas as organizações empresariais, né? Onde as pessoas não controlam os seus emocionais e acabam partindo para a agressividade, às vezes física e verbais, porque não tem opções alternativas para lidar com situações. Só que às vezes também as pessoas tentam fugir disso de maneira forçada, né? Finge ser o que não é. Por exemplo, aqui eu estou falando com você, dando as mãos, mas ao mesmo tempo eu estou com um porrete aqui atrás das costas, para quando eu tiver a oportunidade, tacar na sua cabeça, né? Então não é isso que liderança para tempo de incerteza tenta nos mostrar. Ela tenta nos mostrar o caminho para liderar de forma excelente. Evitar a agressividade na solução de problemas exige uma qualidade pouco usada, a humildade. Uma vez que humildade é um ato de coragem que você passa a ter quando você descobre que não tem capacidade para resolver alguma coisa e você se desloca do seu
departamento de trabalho vai até outro departamento, se for preciso, para pedir ajuda e dizer: ô fulano, me ajuda com isso, porque eu não sei como resolver e não sei como desenvolver. E às vezes nós não temos essa capacidade de sair, né, das nossas trincheiras ali, sair e poder pedir ajuda pro vizinho, pro colega, qualquer pessoa que seja. E humildade é isso, é você sair das suas trincheiras, procurar ajuda sim quando você precisar, porque se você não for humilde, tiver um senso de humildade, você com certeza não vai progredir, não vai desenvolver, não vai muito para frente. O quarto capítulo fala de pessoal. Atenção aos nossos passos. Viver nossa interdependência. Aprendemos que uma vida do que estão muito distante de nós afeta a nossa vida e como a nossa vida afeta a deles. Eu procurei uma maneira melhor de especificar isso aí e eu procurei um exemplo muito interessante, que é: às vezes a gente pensa que nós não estamos interligados a um total, a um quadro geral. Só que assim, se eu chegar a me ausentar da empresa e eu não comunicar, nós temos aqui, por exemplo, 2 departamentos, técnico e administrativo. Só que eu não sou apenas para o administrativo, né? Nós estamos interligados, nós somos uma empresa, a diretoria precisa de nós, o técnico precisa de nós e o administrativo precisa de nós. Então, se eu falto e comunico apenas o meu superior imediato, eu não vou estar apenas causando um transtorno apenas para ele, né? As pessoas que precisam de mim naquela situação vão sentir a minha ausência. Com certeza eu vou causar um transtorno como um todo, e não como individual. Por isso que diz que a nossa vida também afeta a deles. Isso aí é um efeito dominó, né? O que eu faço aqui vai voltar para mim da mesma forma. Então, se eu praticar um ato de humildade aqui, ela vai rodar por todo o território e ele vai voltar da mesma forma para mim. E isso aí é fato. O que você faz, com certeza você vai receber. Reivindicar tempo para pensar. Os seres humanos temos algumas capacidades singulares. Podemos nos distanciar do que está acontecendo, pensar no assunto, questionar e imaginar como seria se fosse diferente. Tempo para pensar. Nós não temos tempos para pensar, às vezes, né? O que acontece dentro das organizações, quando as atividades são mal distribuídas, na verdade, eles sufocam os colaboradores, sufocam os seus profissionais, e a pessoa às vezes não tem tempo para pensar, né? Uma coisa é você passar atividades ao colaborador, a uma empresa, né? Delegar mesmo aquela situação e querer receber algo que a capacidade do ser humano não está preparado para receber. Às vezes você recebe aquilo e tenta resolver, tenta fazer com que aconteça de forma sem qualidade. Eu tenho uma lista de coisas para fazer, no final do dia eu vou fazer, vou ter que empurrar de qualquer forma para fazer, porque eu não tenho tempo para pensar. Então eu vou passar adiante. E às vezes o ser humano ele pensa que passar adiante de uma situação é resolver. Não é resolver. Você pensa que resolve, você apenas passa pelaquela fase, mas você não resolve aquela situação. Ninguém vai dar tempo para pensar, porque pensar é perigoso para o Estado, né? Uma situação muito bacana, muito interessante, que é um exemplo pra gente aqui, eu vou tomar a liberdade de comentar, não sei se vai ser criado ou não, mas reivindicar tempo para pensar é uma coisa que nós precisamos aqui na Manauara, né? Vamos dar um exemplo aqui do nosso orçamento. Ele chega num dia de manhã e de tarde já tem que estar mandando de volta, e aí a gente pega o orçamento, não tem tempo para pensar, não tem tempo para fazer, de certa forma, com qualidade. Aí o que acontece? A gente manda e volta retrabalho, manda e volta retrabalho, né? Se nós tivéssemos um tempo que seja mínimo hábil de 24 horas para fazer isso, desenvolver, com certeza o resultado seria muito melhor para a gente. A gente não precisaria estar refazendo tantas as vezes e nem recebendo pressões de todos os lados, não porque as pessoas querem fazer isso. Diretores, colaboradores, é uma interligação, então todos ali estão interligados.
todos ali vão com certeza um cobrar o outro, dependendo do seu departamento, porque a gente precisa resolver, a gente precisa enviar um resultado, né? E acaba enviando de qualquer forma, porque a gente não tem tempo suficiente para desenvolver com qualidade. Ninguém vai dar tempo para pensar, porque pensar é perigoso para o status quo. Então, o que ele quis dizer com isso aí? É que às vezes pensar, ele soa de uma forma perigosa, de ameaça, né? Por exemplo, dentro de uma organização, tem pessoas que já se beneficiam com aquela situação que a empresa se encontra, né? A empresa está ali, bacana, a olhar e resolver de algumas pessoas apenas, só que para outros não estava. Então, quando a gente quer tomar a livre expressão de poder, pensei numa coisa que eu posso expor, a pessoa que está ali se beneficiando daquilo não vai deixar, porque isso vai tornar perigoso, né? De certa forma, vai se sentir ameaçado, porque, pô, quem pensa em mudar alguma coisa, né? Pensa em tirar de uma situação e jogar para outra melhor ainda. E às vezes tem pessoas que não conseguem pensar e outras que sim. E essas que conseguem pensar, às vezes passam, de certa forma, uma ameaça para aquelas que não conseguiram já há muito tempo desenvolver uma atividade que poderia ter mudado há muito tempo. Nossos líderes poderiam, simplesmente, numa situação dessa, dar a oportunidade de pensar. Porque, assim, da forma com que você dá a oportunidade, o líder dá a oportunidade para os seus liderados pensarem, vai ser uma forma de contrapartidas, né? Se eu te dou a oportunidade para me dizer o que você está pensando e a gente consegue resolver uma situação num tempo melhor, com certeza a gente vai passar por essa fase juntos, né? Pode ver que eu coloquei aqui, ó, que se eu dou a oportunidade para cá, ambos vão se beneficiar da situação, né? E o que vai acontecer? Hoje, eu como líder, estou totalmente atarefado, totalmente sobrecarregado de atividades. Então, se eu consigo fazer com que a minha equipe pense junto comigo, eu posso liberar um espaço aqui, para que eu possa pensar em coisas, em atividades que não estavam ali no nosso dia a dia, né? No momento que eu começo a desenvolver as coisas, que as coisas começam a fluir, com certeza isso vai ser beneficiário, não somente para mim como líder, mas também para meus liderados que vão adquirir conhecimento, né, e experiência profissional. Ouvir é um capítulo também muito interessante desse livro, que eu achei que com certeza seria de alto significado trazer para essa apresentação. Ouvir às vezes é muito difícil, né? Mas quando Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Às vezes a gente precisa ouvir o nosso próximo, as opiniões, o que eles pensam da gente, porque isso também nos ajuda a desenvolver, porque às vezes a gente não consegue ouvir o que as pessoas querem realmente nos falar. O livro ele traz um exemplo muito bacana, muito interessante até, que ele dá um exemplo de um ciclo de mulheres, né, ocidentais, aí, diversos países se juntando para discutir, para cada uma falar a sua experiência de vida, né? Poder ter a oportunidade de cada um ouvir a história de vida da outra. Uma coisa que marcou realmente a vida delas. Nesse círculo que elas estavam reunidas, uma delas começou a contar a história. E uma das coisas que marcou na vida dessa moça africana foi que um certo dia ela chegou no vilarejo onde seus avós moravam e ela os encontrou mortos no chão. Então isso foi muito comovente para ela e uma coisa que marcou, e ela cresceu aí com essa coisa na cabeça. E no momento que ela estava contando essa história para aquelas duas mulheres, ela se comoveu com a situação e começou a chorar. E as pessoas que estavam, aquelas mulheres que estavam ali ao redor delas, que nem a conheciam, porque cada um ali vinha de um país diferente, se comoveram com a situação e tentaram de alguma forma amenizar a dor que ela estava sentindo. Elas tentaram se aproximar daquela moça. Quando elas iam se aproximar daquela moça, a que estava chorando lá, que estava falando que estava contando a sua história, ergueu as mãos e disse: não se aproximem. Eu não quero que vocês toquem em mim, eu não quero que vocês me ajudem fisicamente, eu quero que vocês me ouçam. Porque no momento que eu posso compartilhar isso com vocês, de certa forma vai amenizando para mim também. Dentro de mim
descarrega. Então é isso, quando você às vezes está numa situação, você não quer que as pessoas nem lhe ajudem, você quer apenas que elas lhe ouçam. Ouvir é fundamental, dentro de uma empresa principalmente. Porque às vezes você chega num local, tenta falar com uma pessoa, com um superior, algo do tipo, às vezes nem olha pra você, entendeu? Fulano, assim, pô, você não vai se sentir realizado com aquela situação que você tentou resolver. Você chegou, cheguei ali, a pessoa nem olhou nos meus olhos para falar. E poucas pessoas conseguem olhar nos seus olhos e falar, ouvir, às vezes nem fala, mas ouvir. Tem uma passagem da Bíblia que fala, aonde tem um ou dois, eu estarei ali, né? Jesus disse. Então, Jesus não precisa estar presente fisicamente para que as pessoas possam acreditar, né? As pessoas passam a ideia, a confiança, até mesmo distante. Você passa a acreditar naquela pessoa quando você percebe que você está sendo olhado olho a olho, quando você percebe que realmente você está sendo valorizado como pessoa e você começa a ser ouvido. O quinto capítulo, ele foi voltado mais para dedicatórias, né? Ela faz dedicatórias para o filho dela, para amigos, e um dos únicos capítulos que ela fala, mesmo que ela desenvolve, é além da esperança ou do medo. Como é possível esperar que o futuro seja mais positivo? O salmista bíblico escreveu que sem visão perecemos. Será que estou perecendo? Como é possível esperar o futuro com que ele seja mais positivo, com que ele seja mais... que eu possa confiar mais que eu vou chegar no futuro ideal? Se a realidade que a sociedade nos mostra é o medo, é fome, é miséria, é guerra, é um voltando contra os outros, é pai matando filho, filho matando pai. Como é que eu posso acreditar no futuro se hoje o nosso presente está dessa forma? Só que aí diz que além da esperança ou do medo. Eu posso até não acreditar no futuro que ele vai ser melhor um dia, mas eu não tenho opção. Eu preciso acreditar sempre, ter esperança sempre de que o futuro vai ser melhor sim. Uma vez, eu perguntei pra minha mãe bem assim, mãe, qual foi o seu melhor Natal? Ela falou pra mim, o que ainda vai vir. Então ela nunca estava satisfeita com o Natal, porque ela achava que sempre o Natal que vinha seria melhor do que o de hoje. Porque ela, além do medo, além de saber que as coisas estão do jeito que estão, violência, estupro, ela acredita no futuro melhor. Ela acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje, com certeza, e que de fato a gente precisa acreditar, passar por cima do medo, da desesperança e acreditar na esperança. Acreditar que amanhã sim haverá um futuro melhor. As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas mudam, que as coisas nunca mudem. Isso aí quem falou foi Chico Buarque. E ele tem razão. Porque o medo que a gente tem que ter não é de enfrentar as mudanças. Porque mudanças estão aí para isso. Para você sair de um estado e passar para outro, mesmo que cause desconforto. Mudança sempre causa desconforto. Mas nós temos que enfrentar sempre as mudanças, sempre passar por cima delas da melhor forma possível. Eu tenho medo que as coisas não mudem. É isso aí que a gente tem que ter medo. Que as coisas definitivamente fiquem estagnadas ali e não mudem. Nem para pior e nem para melhor. Nada pode, tem aquele ditado que fala, né, que nada pode ficar pior do que já esteja. Né? Mas aí a mudança é essencial. Né? É bacana que as coisas mudem sim. O que eu quero hoje pra mim, amanhã pra mim não é o que eu estou vivendo hoje. Né? A cada dia eu quero mais, então eu quero mudança, eu quero mudar a minha situação, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar tanto como eu profissional como pessoal e também as pessoas que estão comigo caminhando no dia a dia. Não, volte. Tem que teclar. Tem que teclar, né? Volte um. Tecla aí, Paulo. Calma aí. Você não... Ah, tá. Ainda Desculpa, não. desculpa. Calma aí.
Como o livro fala de liderança para tempo de incerteza, eu procurei trazer aí um filme que acho que todos vocês já assistiram, que eu não tinha assistido e que foi muito bacana, foi muito interessante ter assistido, que é a Formiguinha Z. Acho que vocês já assistiram e sabem que esse livro fala de uma formiguinha ali que desacreditava no seu potencial, mas que ainda assim, além da esperança, além do medo que ela possuía naquele momento, ela teve esperança em sair do estado que ela se encontrava, né? Quis mudar, foi atrás dos seus objetivos, persistiu e acabou sendo reconhecido por todo aquele formigueiro como um líder. Ele foi descoberto como líder, que ele nem imaginava que ele era um operário, e de operário ele passou a ser líder, né? Isso significa o quê? Que hoje nós estamos como operário, mas amanhã a gente pode mudar a situação. Depende de cada um de nós. Ninguém vai jogar lá para um departamento para mim ser algo melhor se eu não fizer por onde. Se eu não procurar mudar, se eu não procurar meus objetivos. E esse filme fala exatamente isso. Pode apertar play, por favor, Samuel? Não é enter, filho. É o clique dentro da imagem. Não é um clique dentro da imagem. Que imagem? Peraí, esse Ou preto aí. preto. Ah, é essa imagem? Ah, O som sai aqui? Testou o som? A minha vida inteira eu morei e trabalhei em uma cidade grande. Pensando bem, isso não é um problema, porque eu nunca me sentia confortável no meio de multidões. É sério, eu fico angustiado em lugares fechados. Eu me sinto asfixiado. Posso dar um pau? Eu sei que fico dizendo que deve haver alguma coisa melhor lá fora, mas talvez eu Não talvez tem eu como pense dar pau mais. aí agora, não. Eu acho que tudo se deve ao fato de eu ter sido uma criança pra muito pegar só. minha caixa. Sabe, minha mãe nunca tinha tempo para mim. Sabe, quando você é um filho do meio, numa família de 5 milhões, não se recebe muita atenção, é impossível, não é? E eu sempre tive complexo de abandono. O meu pai era basicamente um zangão, como eu já disse, e ele saiu voando, ele era só uma nave. E a sala, O meu trabalho, eu nunca Tá me aberto, tá aberto. eu não fui feito para ser um operário, isso eu tenho absoluta certeza. Eu não sinto fisicamente inadequado, eu me evito. Placa de som tá mais caro, né? Agora não, é a caixa que tá péssimo. Não é a Não, que a caixa no é dia do boa. filme passou normal. A placa de som dela. Pô, tô É Tem a ela, caixa, não? né? É a placa de som, a caixa tá boa. Que placa de som do computador? Do computador. No dia que eu apresentei, Tava melhor mesmo. tava. Hoje Não é a hoje caixa. tá. Vamos botar ali a caixinha amplificada do PG. Recurso, né? Sendo aí. Caixinha que vai para os Estados Unidos. Caixinha Curso, que né? fica no PG. Se exibir, exibição, exibido. Esse menino é exibido. Dubai. Tem que melhorar a qualidade da apresentação. Esse menino mais Pela feira de exibido. tecnologia, ela Tecnologia em Taiwan. comprei. A gente trouxe. Já. Ai não, Olha, filho, eu só tô botando. Opa. Quebrou. Ih, quebrou. Ih, Foi de quebrou. boa. 1.000 euros. Foi minha caixa? 1.000 euros. 1.000, ficou 1.000. Na 7 Avenue, Salvador, vulga Avenida 7. Foi não. Ih, essa caixa 100%. Essa caixa Ih, de Dubai. 25 Avenue, a caixa do Paraguai. 25 de Mas março. só aqui. 25 de março. Comprei uma feira de tecnologia em Tóquio. Isa. Rapaz, se o pessoal não começa. Ah, peguei com a levou. Alguém mordeu e deixou Na morder, situação né? que eu tava, não dava pra te entregar. Agora eu vou lhe entregar. Pô, vacila, esse vacilo. Vacilo pegar na tua baba, pô, vacilação. Agora já é botar o filme. Vacilão morre cedo, hein? Marcelão, Marcelão. Bote uma exibição. Tu tem que acabar com esse pensamento aí de candeeiro. Ele chegou todo arrumadinho, todo arrumadinho, parecia um coroinha, ó. É, todo bonitinho aí. Pô, pensamento de candeias, cara. E a mais, o pensamento aqui é Manauara e Barcia. Família aqui, como é que Aumenta o volume lá, ou então um dispositivo de reprodução. Troca o dispositivo de reprodução, Paulo. Falta humildade. Conheceu a caixa. Hoje não, pra ele dar humildade. toca Pra quem? o dedo, o ocupado O lá. Ema, realmente o Ema, ele é uma pessoa muito cheia de si e Rapaz, a avaliação eu não fechei não, hein?
Isso é importante para um líder porque ele passa segurança, entendeu? Vamos ficar lá na caixa. Pô, Leão, olha aí, cara. Se adaptar às mudanças rapidamente. Ele se adapta à mudança. Meu pai era basicamente um zangão, como eu já disse. E ele saiu voando quando era só uma larva. E no meu trabalho, eu não quero nem começar a falar, eu fico doente só de pensar. Eu não fui feito para ser um operário. Isso eu tenho absoluta certeza. Eu não sei fisicamente inadequado. Minha vida inteira nunca fui capaz de levantar mais do que 10 vezes o meu próprio peso. E pensando bem, carregando tudo, não é bem a minha ideia de uma carreira promissora. E é esse negócio de super-organismo eficiente que eu não consigo engolir. Eu tentei, mas eu não consigo. Quer dizer, sei lá, o que é? Será que eu tenho que fazer tudo pela colônia? E os meus desejos? E eu? Quer dizer, eu tenho que acreditar que existe um lugar melhor fora daqui. Senão é melhor eu me encolher em posição naval e chorar. Todo esse sistema me faz sentir insignificante. Ser positivo. Eu serei otimista mesmo que seja totalmente insignificante. Eu sou insignificante, mas otimista. Desculpe, Zé. Eu não vi você. Ótimo, Esther. Já está funcionando. Eu sou tão insignificante que eu sou invisível. Agora está entendendo. Afinal, você não tem importância. Mas nós sim. A equipe. O que importa é isso. Operários são fracos, sem disciplina, sem compromissos. General, sei que tivemos uma falha, ou duas, mas agora todos estão trabalhando muito. Você não tem culpa. Nasceu assim. Mas apesar de suas limitações, vai acabar este túnel no prazo. Aconteça o que acontecer. De agora em diante, quem se atrasar terá que se explicar com o Coronel Cutter. E pode ter certeza, ele não é tão compreensivo quanto eu. Dispensado. Mais 4 dias, Capitão. 4 dias. E podemos dar adeus a essa gentil incompetência. Sim, senhor. Um novo começo. Imagine. Uma colônia forte, senhor. Uma colônia que nos orgulharemos. Mas ainda não chegamos lá. Caldeirão, nos avisaram que um exército de cupins está prestes a nos atacar. Nos atacar? Teremos que mandar tropas ao território inimigo e atacar a colônia deles. Atacar uma colônia de cupins? Senhor, é suicídio. Exatamente. Está com a lista que lhe pedi? Sim, general. Estas são as unidades fiéis à rainha. Então mandaremos esses. Que pena. São ótimos oficiais. Não precisamos da aprovação da rainha para declarar guerra. Será a nossa próxima ação, Catherine. General, estamos em paz com essa colônia há anos. Por que nos atacariam? Querem nossa terra. Estão loucos para ter mais território. Talvez achem que amolecemos, ficamos fracos. Por que não mandamos um embaixador? Negociamos novo acordo. Não creio que seja necessário mandar soldados. Acredite, cada formiga desta colônia é importante para mim. Por isso temos que atacar agora. Contamos com o fator surpresa. Se as tropas dos cupins entrarem em nossa colônia... Sim, general. Sei bem o que elas podem fazer. Está bem. É uma decisão sábia. Na verdade, com isso garantiu um futuro na colônia. 6h15, hora da dança. Vamos mexer no esqueleto, Zé. Não, muito obrigado. Eu vou deixar o meu esqueleto paradinho aqui, tá? Esperem aqui. Eu vou convidar um desses operários para dançar comigo. Que bando de imprestáveis. Zumbis sem cérebro capitulando perante a opressão do sistema. Oi? Quer dançar? Certamente. Siga-me. É engraçado. Como é que eu nunca vi você por aqui? Eu não saio muito. Eu trabalho no palácio. No palácio, é? Eu aposto que os nobres vivem bem. Mas foi um pouco, você sabe, né? Casamento entre parentes. O quê? O que você está fazendo? Bom, na verdade, para ser sincero, eu estou improvisando. Mesmo? Olha, por que todo mundo tem que dançar igual? Isso é uma tremenda chatice, é uma monotonia. É, sem graça.
mais operário. Olha você, cara, ou vai se meter em encrenca. Tá tudo bem, tá tudo bem. Dessa vez eu vou deixar passar. Você é maluca? Esse cara é monstro. Não vai se defender, não, né? Ei, cara, volta pro seu lugar. E se ele não quiser ir? E se eu não gostar do meu lugar? O que ele está falando? Eu encrenquei. Se segura, engraçadinho. Essa é pra todos os operários preguiçosos. Devia tomar cuidado com a sua atitude agressiva, amigo. Eu sou um operário. Princesa Bala! Princesa Bala, os guardas estão vindo! Vamos dar fora. Espera aí. Princesa? Você é uma princesa? Preciso ir. Como nos veremos? Deixa eu ver. Nunca. Tchau. Quero outra bebida, amigo? Não, obrigado. Eu acho que eu já vou indo. Tem razão. É sempre assim devagar por aqui, antes de uma inspeção real. Os soldados precisam descansar antes de se apresentarem à rainha. Você tem razão. É isso? Sabe, uma vez eu... Até mais. Weaver! Weaver! O quê? Eu tive uma grande ideia. Tem que trocar de lugar comigo. Deixa eu ir uma inspeção no seu lugar. Que horas são? Weaver, a família real vai estar lá. E o único jeito de não vê-la. Ver quem? A princesa Bala. Tá maluco? Quer que eu troque de lugar com você? Não sabe a encrenca em que vai se meter só de falar e se fazer passar por um soldado. Você pode ter problemas até de ouvir alguém falar que vai se passar por um soldado. Você tem que me ajudar. Se eu não puder vê-la de novo, não me interessa mais viver. Por favor, Weaver, por favor. Troca comigo, vai. É só por um dia. Pense em tudo que eu já fiz por você. Não consigo pensar em nada. Tá bom. Então pense no que eu ainda vou fazer por você. Vou conhecer mais operários. Tá brincando? Elas ficam malucas com um cara novo. É como um esporte pra elas. Acredite, elas iam ficar malucas com um inseto tão adorável quanto você. Weaver, eu preciso vê-la de novo. Zé, que chances você tem com uma princesa? Quer dizer, ela nem deve se lembrar de você. Eu sei que parece loucura, mas eu preciso tentar. Ai, poxa. Isso aí! Olha o portão arrebentando! Adorei. Ei! Vai com calma, portão. Assim vai pegar mal pra gente. O que houve com você? Ele está de folga, eu estou preenchendo o lugar. Se preencher demais, vai acabar explodindo. Rapaz, aqui. Barbeitos? Fala a verdade. Estou muito machucado. Não, de forma alguma. Você está muito bem. Na verdade, você está ótimo. Está até com o rosto coradinho, sabia? Não. Posso ver nos seus olhos. Eu já era. Me ajuda a levantar-se. Eu não sinto as pernas. Você tem que aguentar, meu amigo. Olha, eu sei que você vai conseguir. É só respirar fundo. Respira fundo, porque eu vou tentar procurar o seu corpo. Deve estar por aqui, em algum lugar. Meus parabéns, soldado. Você é um pouco baixinho para ser um herói de guerra. Herói de guerra? Sim, eu acho que não sou bem um herói de guerra. Ótimo. Não gosto de heróis. Mas o senhor não está entendendo. Nossas boas-vindas às tropas. 1-0, vencemos. Eu não fiz nada. Quer dizer, foi uma coisa horrível. Foi um massacre. Um massacre massacrante. Muito bom, soldado. Só aceito.
nada, Wesley. Você não sabia que eles iam pra guerra. Eu me sinto horrível. Pobre Zé. Não deveria ter deixado ele ir. Espera aí. Aquele lá não é um soldado, é um Zé. Zé? O carinha conseguiu! Vamos, soldado. Como eu dizia, filho, você é uma formiga das minhas. Uma formiga que olha de frente o rosto da morte e sorri. Bom, sinceramente, a verdade é que eu faço troça e rio dela pelas costas. General Mandible. Guarde os comentários com você. Deixe que eu fale. Apresento Sua Majestade, a Rainha. Encantado, encantado. E a Princesa Real Bala. Ah. Seja bem-vindo, soldado. Não sei como expressar nossa gratidão por seu heróico esforço. O recruta me pediu para lhe comunicar seu mais humilde agradecimento. Por favor. Aquilo não foi nada, só uma demonstração medíocre de bravura e extraordinária coragem. Olha, no calor da luta, não há muito tempo para se pensar. Deve-se apenas atacar. Desculpe, senhor. Eu vim logo que soube. Estava interrogando os rastreadores. Quais são as notícias? Vamos ver. Esse tal de Zé, senhor, é de um tipo bem escorregadio. Perdendo o rastro da Princesa Bala na beira do lago. Do lago? O que aquele soldado está fazendo lá? Parece que está segurando a mão, senhor, de uma operária. Não posso do rumo das coisas, capitão. Conto com você para obter resultados. Posso ou não contar com você? Sim, senhor. Então está bem. Vamos tratar com isso. Ouvi falar muito desse tal de Zé. Até tive o grande prazer de conhecê-lo. Mas onde está ele agora? Alguém pode dizer? Se esse Zé se preocupa tanto conosco, então por que ele não está aqui? Eu digo por quê. Porque Zé não dá a mínima para nós. Por isso ele raptou a princesa. Por isso ele fugiu. Zé não é um herói. Nós somos os heróis. Nós garantiremos o futuro de nossa grande colônia. E quando tivermos terminado esta magnífica estrutura, nós colheremos os benefícios. Mais comida e menos trabalho para todos. E como recompensa por seus esforços heróicos, cada um de vocês terá um dia de folga para ser o convidado de honra na cerimônia de inauguração do Mega Túnel. Essa copia. Tinha razão, existe mesmo. Viu? Ah, está bem, está bem. Vamos comer. E aí? Qual é o problema? Existe um campo de força. Com licença, por favor, como podemos entrar? Eu temo que esta seja uma sessão particular. Quem são seus amigos, amor? Certos rastejantes, amor. Coitadinhos. Um bom dia! Querida, por favor, vai cumprimentar qualquer inseto que aparece na grama? Com licença, eu acho que não estão me reconhecendo. Eu estive viajando e estou assim, toda suja. Eu sou a Princesa Bala. É muito pior. Eles são gentinha. Querido, eles são pobres, sujos, fedorentos. Nós temos que ajudá-los. Esperem aqui, vou arranjar alguma coisinha para comerem. Por favor, Buffy, mais uma obra social. Chefe, é nosso dever social ajudar os necessitados. Pode rir de meus passatempos, mas para mim isso é importante. Você tem um grande coração.
É por isso que eu gosto da minha fofurinha. Oh, meu grande e adorável depósito de hormônios. Poxa. Coloquem força nisso, pessoal! Espere! Parem de cavar! Sim? É você? Weaver, para! Você voltou! Ah, sim. Zê! Qual é o problema? Vocês têm que parar! Parem de cavar! Com ordem de quê? É com a sua ordem. Se furarem o muro, vamos todos nos... Afogar. O túnel vai inundar. Então temos que tirar todo mundo daqui. Do que ele tá falando? Escutem, eu cumpro ordens. E as ordens são cabe. E se alguém manda você se jogar de uma ponte? Eu acho que eu estou falando com o cara errado. Olha, pensem por si mesmos. Me dá isso aqui. Você já me encheu. Qual é o teu trabalho? Que barulho! Vamos dar fora daqui! Atenção, escutem. Nós fomos enganados. Precisamos ir com calma até a saída. Salve se puder, isso aqui vai inundar! Não, sem pânico, sem pânico. Cada formiga por si! As saídas estão bloqueadas, estamos presos! O que vamos fazer? Não podemos fazer nada. Podemos sim. Weaver, me dê uma ajuda. Atenção todos, me escutem. Mas quem é esse cara? É o Zê! Atenção, temos que colaborar para sairmos daqui antes que todos se afoguem. Como? Fazendo uma escada. Escada? Se construirmos isto, podemos fazer qualquer coisa. Vamos, depressa. Eu estou nessa. Vocês aí, vamos fazer um grupo. Você, comece a subir. Segure minha mão. Segura. Com licença, majestade. Zê, eu tenho que ajudar minha mãe. Não se preocupe, eu sei exatamente o que estou fazendo. Te vejo lá em cima. Senhores, chega uma hora na evolução de uma colônia perfeita em que os fortes devem sobrepujar os fracos. Chegou a hora. Aqui embaixo, neste momento, os elementos fracos da colônia estão sendo arrasados pelas águas. Ah, meu Deus, não vamos conseguir. Precisamos de mais foguetes. É melhor vocês dois subirem. Weaver não pode segurar sozinho. Andem. Aguente firme, amigo. Consegui! Depressa, vai! Nossa princesa está a salvo. E nosso futuro glorioso está garantido. Podemos nos orgulhar. É hora de começar tudo novamente. Afinal, o que é isso? Acho que são os elementos fracos, senhor. Me dá uma mãozinha. Você? É você? Solte! Não entendeu? É para o bem da colônia. Como? O que está dizendo? Nós somos a colônia. Cutter, o que está fazendo? Uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Isso é para o bem da colônia, senhor. Seu verme inútil e ingrato! Eu sou a colônia! Zê! Homens, ajudem! Vamos tirar as formigas daí! Graças a Deus conseguimos. Espere aqui. Tudo bem. Weaver, Onde está o Zê?
inspirado. Afastem-se. Zé. Ah, Zé. Por favor, acorde. Sabe, Weaver, ainda me deve um jantar. Meu amor. Conseguimos, Zé! Grande formiga. Conseguimos. Conseguimos! Por favor, isso é muito embaraçoso pra mim. Por outro lado, eu posso me acostumar. Por que não? A típica história do rapaz simples que conhece a moça. O rapaz gosta da moça, o rapaz muda a ordem social estabelecida. O que mais eu posso dizer? Reconstruímos a colônia. Ficou até... Então, como vocês viram, liderança para tempos de certeza é isso. Ela tenta mostrar o caminho que é incerto, o futuro que é incerto, mas como você pode se comportar hoje, presente, né? Da forma que você vai galgar, com que além do medo você possa ter esperança que um dia as coisas vão melhorar, que um dia as coisas vão se resolver. Eu posso fazer as considerações, as minhas? Finalizar? Ou fica por final? E aproveitar, eu quero agradecer aqui a oportunidade que eu estou tendo hoje de apresentar, participar desse projeto Evolua Lendo. Muito obrigado, seu Paulo. Obrigado principalmente até a dona Alcimar, que todos esses dias aí esteve comigo, me dando apoio, mostrando como devia ser e como não devia. E teve muita paciência. Muito obrigado, dona Alcimar. Sou muito grato à senhora. Obrigado a todos os convidados aqui que se fizeram presente hoje. Obrigado, seu Fernando, por ter disponibilizado um pouco do tempo para mim poder ensaiar ou elaborar o que eu ia falar hoje aqui na apresentação. E é isso. Vamos pensar que o futuro vai ser melhor daqui a uns anos. Mesmo que o futuro seja incerto, mas o presente é certo. Então vamos mudar hoje para que amanhã a gente possa ver resultados. Obrigado. Você quer